Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into Jell-O. Okay. Essa daqui é sensacional, com certeza essa daqui todo mundo conhece, todo mundo fala que é boa para aprender inglês, realmente é uma série sensacional, tá aí dentro do grupo das sitcoms, né, as comédias situacionais, que são aí sempre uma ótima opção pra gente aprender inglês, e hoje a gente vai estudar inglês com esta obra-prima. Isso aqui com certeza não só vai te ajudar muito no inglês, como com certeza vai te ajudar no seu humor. Essa série aqui arranca umas boas risadas da gente, e a gente vai estudar com ela. Hoje a gente vai assistir essa ceninha e a partir dessa ceninha a gente vai aprender vocabulário, a gente vai aprender expressões, a gente vai aprender hoje até uns trocadilhos em inglês, pois é. E com certeza aprender inglês desta forma aqui, que a gente sempre fala que é uma boa opção, você unir o entretenimento, unir aquilo que te faz dar umas risadas, que te faz, sabe, dar uma relaxada com aprender inglês, é com certeza uma opção muito boa, é uma das coisas que a gente mais faz por aqui. A gente pega uns filmes legais, umas séries legais, e a gente aprende inglês a partir deste conteúdo, do inglês falado por americanos, na vida real, em situações que poderiam realmente ser situações do cotidiano, usando vocabulários aí que são vocabulários que são mais comuns, que fazem parte com uma frequência um pouquinho maior do nosso dia a dia. Então hoje a gente vai aprender inglês com The Office. Vamos lá então, deixa o seu likezinho, deixa o seu like, que o like é bastante importante pra gente aqui, pros vídeos irem pra cada vez mais pessoas, o nosso alcance tá ficando maior, tá vindo mais gente aqui pro canal. Agradeço a todos vocês aí que sempre dão um likezinho. Confira se você tá inscrito aqui no canal. Toda semana a gente vai ter conteúdos gratuitos aqui de qualidade para você aprender inglês. Agora sim, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Vamos começar. A nossa metodologia sempre então é muito simples para você que tá vendo esta aula aqui pela primeira vez. A gente assiste a cena uma vez, 100% em inglês, sem legenda, simplesmente para ver quanto que a gente consegue fisgar, quanto que a gente consegue entender. Talvez você entenda 2, 3 palavrinhas, talvez você entenda uns 10, 15, 20%, talvez você entenda uns 70%, não importa o quanto você aprender, quanto você entender, perdão, o nosso objetivo aqui é sempre melhorar esse entendimento, ganhando mais vocabulário e melhorando o nosso listening, o nosso entendimento auditivo. Então vamos lá para a fase 1 da nossa aula, que é assistir a ceninha, depois a gente parte para a fase 2, que é aprender e desenvolver este listening e o nosso vocabulário. Bora lá. 1, 2, 3 and let's go. Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into Jell-O. Okay. Dwight, I'm sorry, because I've always been your biggest fan. Oh, nice. That's the way it is around here. It just kind of goes around and around. You should have put him in custody. Oh, hey, yes, new guy. And he scores. Okay, that's great. I guess what I'm most concerned with is damage to company property. That's all. Oh, que pecado do Dwight. Ele tá sempre muito preocupado com a empresa. Ó, pra quem nunca assistiu esta série, isso aqui é uma obra-prima. Isso aqui é uma coisa que deveria fazer parte do seu leque de coisas a assistir. Coloque na sua listinha aí que eu tenho certeza que você vai dar umas boas risadas. Agora, né? Como tudo que você deveria fazer, você estudante de inglês, que é assistir tudo em inglês, com a legenda aí em inglês ou em português, dependendo do seu level, mas jamais assistir absolutamente nada dublado se você está estudando inglês, né? Eu vou dar esse conselho aqui que parece óbvio num canal de inglês. Não assista essa série dublada. Qualquer sitcom, né? As comédias situacionais dubladas, elas são muito sem graças. O Friends é muito sem graça dublado. O The Office é muito sem graça dublado. Modern Family é muito sem graça dublado. Não faz, as piadas não encaixam tão bem assim, né, quando a gente dubla. Mas enfim, né, eu acho que é meio óbvio esse conselho aqui no canal de inglês, né, mas fica aí o conselho de qualquer forma. Vamos lá então para a fase 2. Agora a gente vai estudar, deixa eu botar o meu rosto aqui um pouquinho maior, muito bem, aí você pode ver esta cara feia de quem vos fala um pouquinho melhor. A gente vai estudar as cenas, né, dá uma olhadinha, olha só, nossa plataforma maravilhosa Inglês 360, que vocês bem sabem, cheias de aula assim. Este mês
com 65% de desconto. Então aproveite aí, né? Metodologia exclusiva, mais de 400 aulas, aulas ao vivo toda semana, técnicas de estudo, técnicas de memorização, aplicativo de memorização a longo prazo, cronograma de estudo, tudo isso você encontra lá por um preço praticamente, assim, ridículo. R$ 29,90 por mês esse mês, assim, é menos que, eu usava uma vez a pizza. Uma pizza, porra, uma pizzazinha, já hoje em dia, acho que 50, 60 reais uma pizza. É uma caixinha de cerveja que você toma por mês, né? Para você aprender inglês de qualidade num ambiente de imersão. Jabazinho feito, vamos lá agora cair para nossa aula, não é mesmo? O que tá acontecendo nessa cena? Só pra gente ter um pouquinho de contexto, tá? O Dwight é aquele rapaz sentado, né? Ele sempre reclama pra este rapaz aqui da cena aqui, o Michael. O Michael é o chefe do Dwight e também é o chefe do Jim. O Jim é o cara que está sentado na outra cadeira. O Dwight é o de terno marrom e o Jim é o outro que está com a camisa social branca ali sentado também. E este rapaz atrás aqui, ele é um rapaz novo, ele é o estagiário, ele é um intern, ele é um estagiário, está começando hoje. O que tá rolando nessa cena? O Dwight, ele chama o chefe dele, porque ele chama por qualquer coisinha, ele chama o Michael, ele fala, ô Michael, o Jim aqui tá colocando as minhas coisas aqui em gelatina, né? Porque tem uma desgraça de uma gelatina enorme com o grampeador do Dwight dentro da gelatina. Aí ele fica puto e chama o chefe. E aí a cena está acontecendo. É bom esse contexto para as frases e as coisas que eles falam aqui fazerem sentido, né? Pra gente entender o que tá rolando. Mas vamos lá. Então o Michael, ele fala assim, ele olha pro Jim, que é o rapaz que aprontou as peripécias ali, né? Ele fala assim, ó. And Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into Jello. E aqui a gente já tem umas coisas bem legais, olha só. And Jim, ele fala, e Jim, now is the time to stop. Now is the time significa agora é a hora. Now is the time. Yeah? Now is the time. Now é agora. Is the time é o tempo, mas também é a hora. O time é tempo, o time também é hora. E o time também significa vezes. Como assim, Ellison? Vezes? Pois é, se eu falo assim, ó. 9 vezes 9. Quanto que é? Responde aí rápido. Até peguei, não é? Eu vou falar em inglês assim, ó. 9 times 9. 9 times 9 seriam 9 vezes 9. Então, times seriam os vezes, né? Você faz uma coisa uma vez, você faz essa coisa one time. Uma vez. Duas vezes, two times. E assim por diante. Tem outra maneira de falar esse cara aqui, eu posso falar once. Né? Once significa one time. And twice significa two times. São exatamente a mesma coisa. Pode usar tanto um quanto o outro, não tem diferença nenhuma. Aí a gente tem o to stop putting. To stop seria deparar, literalmente, né? Deparar. E o putting significa colocar. Só que olha só, vamos botar esses dois caras aqui, ó. To stop é parar, to put é colocar. Então, Ellison, por que tá putting e não put? Eu posso falar assim, ó. I stop to put. I stop to put e eu posso falar I stop putting. Yes, eu posso falar esses dois carinhas e os dois estão certos. Qual que é a diferença entre eles? Olha só, quando você stop to e aí alguma ação, né? Parar, o que é ação, Ellison? Ação é o verbo. O que é o verbo, Ellison? O verbo são as ações. E é o Chaves. E o que eu disse? E o que eu falei? E o que eu disse? E o que eu falei? O que são ações? Pular, comer, brincar, assistir. São coisas que a gente faz, são ações, não é mesmo? Então, se eu coloco um to depois do stop, eu estou parando para fazer aquela outra ação. E se eu boto o ing depois da ação, eu estou parando de fazer aquela ação. Então, um é para fazer e um é de fazer. Não entendi, Ellison. Explica melhor. Olha só. I will stop smoking. Eu vou parar de fumar. Ou seja, não fumo mais. Vou parar de fumar. Não fumo mais. Agora, se eu falar assim, ó, I will stop to smoke, então eu vou parar para fumar. Eu tô lá caminhando e eu paro
para fumar. Sacou? Então, para fumar. Opa, fumer não, né? Fumar. E aqui é parar. Opa, que essa tela tá tremendo hoje aqui. Não sei o que eu fiz aqui nessa escrivaninha. Tá tudo tremendo hoje aqui. Parar de fumar. Deu para sacar a diferença? Então, dá para usar o ing depois da ação ou o to antes da ação. Dá. Os dois estão certos, só que eles têm sentidos diferentes. Então, aqui ele tá falando o seguinte, ó. Stop putting, que seria parar de colocar. Olha só. Parar de colocar. Let's put a color here now, a blue color. Stop putting, parar de colocar. Dwight's personal effects. Dwight's personal effects. Você aí que já está no canal há mais tempo, você que já está aqui no Inglês 360 também mais tempo, você já sabe que quando a gente usa, por exemplo, o Szinho depois e eu boto um objeto, eu boto alguma coisa ali, significa que esta coisa pertence à pessoa. Então, Allison's car é o carro do Allison. Olha só. John's house é a casa do John, certo? Muito bem, então é isso que significa aqui. Então, o que é personal effects para a gente conseguir fazer sentido dessa frase louca? Effects são pertences. São pertences. Tem outro significado para effect? Tem outro significado. Mas também funciona como pertences. Então, se eu falar assim, ó, Dwight's personal effects, eu estou falando os pertences pessoais do Dwight. Legal? Tranquilo? Então, é isso que significa effect. Depois, lá no final, a gente vai ver outra palavra para pertences. Mas uma coisa de cada vez. Vamos lá. Into Jello. O que é Jello? Jello é outra palavra para jelly. E jelly tem duas traduções mais comuns. Uma é gelatina e a outra é, deixa eu me lembrar, geleia. Gelatina e geleia. Pode ser jelly. Então, por que aqui tá Jello e não jelly, Allison? Porque gelatina... Porque é o seguinte, sabe quando a gente vai no mercado comprar, por exemplo... como é que chama? Lâmina de barbear, que eu, por exemplo, já não compro há muito tempo, parecendo um mendigo já. Quando a gente vai comprar, a gente fala assim, ó, eu vou lá comprar Gillette. Em vez de falar lâmina de barbear, eu falo Gillette, eu falo o nome da marca, né? A marca, ela já superou a própria coisa. Então, quando a gente vai comprar aquilo, a gente lembra da marca. Acontece com Omo também, né? Aqui, minha mãe sempre fala, vou comprar Omo, né? Em vez de falar, mesmo que ela não compre o Omo, né? Ela fala que vai comprar Omo, querendo dizer que ela vai comprar sabão em pó, né? Sabão para lavar roupa. Enfim, e o Jello, então, é uma marca. É a marca de gelatina que ficou tão famosa que quando as pessoas falam de gelatina, elas falam de Jello. Como a gente fala Gillette, como a gente fala Omo, né? Então vamos lá, frase inteira. And Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into Jello. E Jim, agora é a hora de parar... que tem um sim aqui. Esse sim não existe, deixa eu tirar. Jim, agora é a hora de parar de colocar os pertences pessoais do Dwight na gelatina, porque, como a gente falou na introduçãozinha, ele estava fazendo isso. Agora a gente vai dar um play, vamos assistir essa parte? Let's go. Olhos aqui, ó, eu sempre esqueço de falar. Olhos aqui, ó, na legendinha. And Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into Jello. Ok, já deu pra entender um pouquinho melhor se você não tinha entendido a primeira vez, tenho certeza aí, né? Vamos lá, parte 2. Aí o Jim fala assim, ó. Ok, Dwight. Ele olha pro Dwight, né? O Dwight é esse cara aqui, ó, de marrom, aqui, ó, a gente já comentado antes, né? E o Jim, deixa eu só mostrar o Jim aqui pra vocês. O Jim é este cara aqui, então. Este é o Jim que está comendo gelatina, inclusive. Tá comendo Jello ali, né? Ele fala, ok, Dwight, I'm sorry. Então ele pede desculpa, né? Because I have always been your biggest fan. Aqui tem um trocadilho do carilho, não é mesmo? Vamos entender isso daí. Chazinho de camomila. Chamomile tea. I love it. I really love it. Dwight, I'm sorry. Dwight, me desculpe. I'm sorry, eu acho que quase todo mundo conhece aí o que é um I'm sorry, né? Me desculpe. Because I have always been... Porque eu sempre fui. Então, olha só. I have always been. Eu
sempre fui. Se você quiser falar eu sempre fui, I have always been. Ellison, o que é esse I have, o always, o been? Não vou entrar em detalhes, eu vou só dizer para você aqui que o I sou eu e o always é sempre, ok? O have been, ele faz parte de um conteúdo gramatical um pouco extenso que chama present perfect e a gente não vai entrar em detalhes. O que eu quero que você memorize é o seguinte, se eu quiser falar eu sempre fui, eu vou falar I have always been. Eu vou dar uma segunda ainda para você, ó, para você soar mais americano. Ah, olha só que legal. Então, se eu quero falar assim, ó, eu sempre fui, eu posso falar I have always been, ou você pode dar uma contraidinha aqui, ó, você vai ver, isso aqui é muito comum. Você vai falar assim, ó, aí vai ficar assim, ó, I've always been, I've always been, I've always been. I've always been, eu sempre fui. E aí ele fala assim, ó, your biggest fan. Agora, o que é fan? Fan é fã, né? Quando você é fã de alguém, você é fan. Eu falo assim, por exemplo, ó, I am your fan. Eu estou falando, eu sou o seu fã. Eu sou o seu fã. O I aqui sempre maiúsculo no inglês, mesmo no meio das frases. Deixa o teacher corrigir. E aí, o flan. O que é flan? Flan é um doce. É o que a gente chama de flan. É o que a gente chama de pudim, talvez, inclusive, né? Sabe aqueles pudinzinho com aquela camadinha de açúcar em cima, aquele creminho? Você com certeza conhece. Então, é pudim. E por que ele falou flan? Porque pudim é uma coisa doce, assim como a gelatina, e eles estão fazendo trocadilhos com coisas doces. Muito legal? Entendeu? Então, I have all, ele queria dizer o seguinte, né? Eu sempre fui o seu maior fã. Mas em vez de falar isso, ele falou, eu sempre fui o seu maior flan. Para fazer uma piada com um trocadilho e tirar uma palha do Dwight ao mesmo tempo. Então, a frase ficou assim, ó. Ok, Dwight, I'm sorry, because I have always been your biggest flan. Ao invés de fan, flan. Vamos ouvir ele falando? Olhos aqui, ó. Let's go. Okay. Dwight, I'm sorry, because I have always been your biggest flan. Meu doguinho tá latindo aqui. O que aconteceu, meu amorzinho? Chegou alguém lá fora? Fica quietinho aí agora. Stop. Pra quem quiser ver as peripécias do meu cachorrinho que fala inglês, siga lá no Instagram, @EllisonStein, que lá, vez ou outra, eu posto a gente aprendendo uns truques novos em inglês, o cachorrinho obedecendo os comandos em inglês. Então, dá uma olhadinha lá caso você queira ver as peripécias do Duque. E também no nosso grupo de Whats, né? No nosso grupo de Whats, aí que ele, por enquanto, ele é aberto para membros e também para não membros. Você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e você pode entrar lá no nosso grupo de Whats. Vez ou outra eu posto umas peripécias do Duque lá também. E aí o chefe ali, o Michael, ele fica todo orgulhoso da piada, porque ele é o cara da zoeira, né? O Michael é meio cringe assim, né? Meio doidão, mas ele é sempre da zoeira, ele gosta da piada, etc. Ele gosta quando os funcionários tiram palha um do outro, né? Ele curte esse ambiente. Aí ele fala assim, ó, nice. Ele gostou da piada, ele fala nice, ótimo. Aí ele olha pro intern, ele olha pro estagiário e ele fala assim, ó, that's the way it is around here. That's the way. Esta é a maneira, ou então uma tradução um pouquinho melhor, a gente pode colocar assim, ó. That's the way it is. É assim que é. Assim fica um pouquinho mais literal, né? É assim que é. Around here, por aqui, aqui no escritório, né? Poderia falar simplesmente here, Ellison? Poderia, vai passar a ideia de aqui. O around here passa essa ideia de por aqui, né, no nosso ambiente, por aqui no nosso ambiente. Então, that's the way it is around here. É assim que é por aqui, é assim que as coisas rolam aqui, né? É isso que ele quis dizer. E aí ele fala assim, ó, it just kind of goes round and round and round. Vamos lá então. Quando alguma coisa goes round, ou então você pode falar também, ó, goes around, você está falando que essa coisa continua, né? Ela continua acontecendo. Só que ele está falando assim, ó, goes round and round and round. Então, tipo, ele quer dizer assim, ó, a coisa continua e continua e continua, ou seja, é sem fim. A zoeira é sem fim. É isso que ele está falando aqui, né? Porque olha o complemento no início. It just
kind of. Vamos puxar aqui pro lado pra gente entender uma coisa, né? Porque aqui fica meio complicado essa frase, não é uma frase tão simples de se entender. Vou tirar alguns elementos. Vou tirar isso aqui, ó. Quando eu falo, então, it goes round, é meio que isso continua. Isso vai continuando, né? Porque ele fala go round, round, isso continua, continua, continua. Então, a gente pode interpretar isso aqui como isso é sem fim. Isso é sem fim, porque continua, 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 é meio que sem fim, né? Agora, a gente tem o resto aqui. Vamos pegar o resto, ó. It just kind of. Parte por parte. Vamos lá. Isso só meio que. Como assim, Ellison? O it é o isso, o just, então, é o só, e o kind of, ele pode ser, então, o kind of, ele pode ser tipo de, então, olha só, I like this kind of movie. Eu gosto deste tipo de filme. Mas o kind of também pode ter uma tradução de meio que. Meio que, sabe? Isso é meio que chato. Eu meio que não gosto disso. Sabe essa quando a gente fala assim? Então, ele pode ter esta mesma ideia do meio que. E aqui ele vai ter essa ideia de meio que. Então, agora a gente entende todos esses elementos, a gente entende a frase inteira, que a gente pode dar uma tradução mais ou menos assim, ó. It just kind of goes round and round and round. Isso meio que continua e continua e continua. Ou seja, a zoeira aqui no escritório, ela continua, continua, continua. Ela é sem fim. É meio que uma coisa sem fim. Então agora você entendeu toda essa volta que eu dei pra gente pegar os elementos e botar eles dentro de uma panela e interpretar eles nesta frase aqui. É meio que uma coisa sem fim, ok? Então, é assim que são as coisas por aqui, cara. A zoeira é sem fim. É tipo isso que ele quis dizer, basicamente. Vamos agora ouvir esta parte aqui, que essa parte aqui é um pouquinho desafiadora. Vamos ouvir, presta atenção, olhos na legenda. 1, 2, 3, let's go. Oh, nice. That's the way it is around here. It just kind of goes round and round. You should have. Olha só, vou ajudar vocês aqui, ó. Este kind of, vamos colocar aqui, a pronúncia vira meio que, ó, vira kinda. Então ele vai falar assim, ó, it just kinda goes round, it just kinda goes round and round and round. Agora o que você vai fazer? Você vai voltar ali onde a gente viu a cena e você vai assistir mais algumas vezes para você conseguir entender bem o que ele tá falando ali. Tenta sempre entender aí cerca de 60, 70%, não precisa pegar tudo 100%, senão às vezes você vai ficar doido. Porra, não entendi tudo, né? Tem que ficar aqui até entender tudo. Não, uns 70% tá ótimo, né? Se você conseguir pegar o it, se você conseguir pegar o kinda e o goes round and round and round, tá ótimo, né? Não precisa pegar tudo, porque o it just é muito sutil, talvez você não consiga pegar, não tem problema. O seu ouvido, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais treinado e uma hora você vai conseguir pegar aquele carinha ali. Então não precisa ficar tão bitolado com as coisas. Tem que se forçar a melhorar o entendimento, sim, mas não ficar bitolado, que às vezes ficar bitolado te trava. Você quer fazer 100%, sendo que 70% tá ótimo, porque se você fazer 100%, talvez você leve 3 dias para conseguir chegar no 100%. Só que nesses mesmos 3 dias, você pode assistir 3 aulas diferentes chegando a 70%. Porra, 3 aulas é muito mais conteúdo, você chegando a 70%, do que você ficar 2 dias a mais na mesma aula para conseguir aumentar esses 30%. Deu para sacar a analogia? A ideia é que talvez para você conseguir aqueles 30% a mais, você leve um tempo que você poderia pegar muito mais vocabulário aplicando a regra dos 70% assistindo outras aulas. Essa é a ideia. Então não fique tão bitolado, às vezes ficar bitolado trava os seus estudos de várias maneiras. Alright? Vamos continuar. O rapaz aqui, ele interrompe ele mais ou menos no meio. Então, quando ele tá falando esse goes round and round and round, ele já começa a falar essa frase dele. Ele fala meio que em cima. E aí ele fala assim, ó. You should have put him in custody. Aí aqui a gente tem, de novo, um trocadilho. Ele fala assim, ó. You, aí ele repete, né? Ele meio que gagueja, ele repete, então a frase é basicamente essa. You should have
put. You should have put. Vem comigo aqui, vamos analisar o you should have put. You é você, should é deveria, have é ter, put é colocar, mas também é colocado. Então, olha só, quando você usar you should have, você deveria ter, né, serve para muitas coisas no inglês. Você deveria ter estudado mais, você deveria ter feito aquilo e não aquele outro, você deveria ter chegado mais cedo, você deveria ter limpado a casa, você deveria ter, blá, 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 várias coisas. É uma frase muito boa, é. Só que tem um grande problema com essa frase aqui, porque esta ação, como a gente viu aqui em cima, o que são ações, né? To put é uma ação, to stop é uma ação, parar, opa, faltou o R aqui, né? Parar, colocar, brincar, comer são ações. A ação que vem depois do should have, ela é a ação V3 ou PP. Que desgraça é essa, Ellison? V3 é a terceira versão do verbo. PP é o passado particípio, né? Que é a terceira versão do verbo. Então, são dois nomes para a mesma coisa. Passado particípio, past participle ou V3. Porque o verbo tem três versões. Quer ver uma coisa? Talvez você conheça. Ó, to break é quebrar. Broke é o passado. Então, to break é quebrar, presente. Broke é o passado. I broke, eu quebrei. You broke, você quebrou. We broke, nós quebramos. É a versão do passado, que no inglês é muito mais simples. E aí você tem a terceira versão, que é broken. O broken é quando a ação já aconteceu. Ou seja, está quebrado. O celular está quebrado. O carro está quebrado. O computador está quebrado. Então, depois de um you should have put, você sempre vai usar a terceira versão do verbo. Então, assim, ó, se você deveria ter quebrado, você ia falar como? You should have broken. Né? Onde é que eu encontro? Se você botar ali no Google, tabela de verbos no passado particípio. Passado particípio, você vai encontrar uma tabela com todos os passados particípios dos verbos. Ellison, por que aqui está put? Então, o put não precisa ir no passado particípio? Então, é que o put é um verbo meio louco. O to put é o presente, o put é o passado e o put é o passado particípio de novo. Tem verbos que acontece este fenômeno de ser igual. Quer ver outro que é igual? Quase. Deixa eu explicar. O que é to read? Read é ler. Aí você tem o passado e você tem o passado particípio de novo. É a mesma versão? É, na escrita, mas na fala não é. Olha só, to read no presente. No passado é read e no passado particípio, read. Então, se eu deveria ter lido, I should have read this book. Eu deveria ter lido este livro. Sacou? Então ficou uma mini aula aqui destes carinhas. E aí você pode não só usar o should, você pode usar, por exemplo, I must have. O que é must? É parecido com o should. I could have, eu poderia ter. I might have, eu talvez tivesse. Então você pode usar com outros caras, independente do modal verb que você usar aqui, ok? Depois do have aqui vai ser o verbo no passado particípio. Então ficou uma mini aula aqui sobre estes carinhas, né? Eu acho que deu uma esticada, mas não tem problema, é um conhecimento bem bacana. Let's change the color. Você deveria ter colocado him, colocado ele. Aí agora vem o trocadilho. In custody. Olha só, a gente tem duas coisas. A gente tem custard e a gente tem custody. Essas duas palavras. Essa de baixo é custódia e a de cima é uma sobremesa. E é tipo um creme. É um creme... Deixa eu pesquisar porque eu não lembro os ingredientes, mas é um creme bem simples. Deixa eu só dar uma pesquisada e já falo pra vocês. Aqui, ó, aqui a gente tem a pronúncia. Deixa eu botar mais pra baixo aqui para que você possa ver também, ó. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, a pronúncia, não se assusta, vai ser um barulhão aí. Custard. O que é o custard? É um molho doce feito de, olha só que simples, ovos, leite e açúcar. Muito bem, muito bom, é isso. É meio que um creminho que a gente coloca em cima de pratos, de algumas coisas. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, quando a gente bota em inglês, às vezes tem foto. Ó, é um creme meio que de leite, ovo e açúcar. É isso aí, né? Apple pie and custard. Então,
apple pie, a torta de maçã, e custard com este cremezinho por cima, né? Então é usado em sobremesas. Então, de novo, assim como o flan, né? O pudim, o custard é um creme de ovos, leite e açúcar. Não sei se tem um nome para isso em português. Se tem, eu sou ruim de culinária. Bota aqui embaixo nos comentários, por favor. Bota assim, ó, Ellison, custard em português a gente pode traduzir como este cara aqui, ok? Então tá aí uma ajuda que vocês podem dar aqui embaixo nos comentários para os próximos. E custody é a custódia. Então, quando você coloca alguém em custódia, você deixa essa pessoa presa preventivamente, algo nesse sentido, né? Então, quando ele fala custody, ele tá juntando o creme, que é doce, com custódia, para fazer outra piada de trocadilho. Então, fica assim, ó. Você deveria ter posto ele, você deveria ter colocado ele em custody, que aí é o trocadilho que a gente estava conversando, alright? O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar pra gente assistir esses dois carinhas juntos, porque como eu falei, um interrompe o outro aqui, aí fica meio que embaralhado essas duas coisas. Vamos lá? Oh, nice. That's the way it is around here. It just kind of goes around and around. You should have put him in custody. Oh, hey. E aí ele fica todo orgulhoso, né? O interno, o estagiário chegou hoje e já tá mandando as piadas brabas que ele gosta, aquelas piadas horríveis, né? Então ele ficou muito feliz, ele fala assim, ó, oh, hey, yes, new guy. New guy seria cara novo, ou então novato, vamos colocar assim, ó, new guy. Guy é cara e new é novo, né? Então, novato, vamos colocar assim, ó, new guy. Let's highlight it. There you go. E aí ele fala assim, ó, and he scores. O que é score? Quando você score, você marca ponto em uma competição, né? Só que, sabe, quando você tá falando de brincadeira assim, ó, 10 pontos, quando você faz alguma coisa legal, só de sacanagem, assim, né? Então você fala, sei lá, você jogou uma bolinha e acertou dentro do lixeiro, aí você fala, 10 pontos. É claro que você não tá numa competição, mas você fala isso só de brincadeira. E é isso que ele fala aqui, né? E ele marca ponto pro novato, tipo isso aqui, né? Então ele fala assim, ó, oh, yes, new guy, and he scores. E ele marca pontos. Vamos ver o último aqui também, né? Pra gente já assistir as duas juntos. E aí, olha a cara dele aqui. O Dwight tá muito puto com essa situação. Todo mundo tirando palha e ele se ferrando ali com as coisas dentro da gelatina, né? Aí corta pra ele fala assim, ó, ok, that's great. Tá bom, ótimo, né? Todo revoltadinho ali. Ele fala, I guess what I'm most concerned with is damage to company property. That's all. Então ele fala, I guess é uma maneira de você falar eu acho. Você pode falar I think, que significa eu acho. Você pode falar I guess, que significa eu acho também. Tem muita diferença, Ellison? Até que um pouquinho tem. O think você tem um pouquinho mais de certeza. Você acha, mas tem um pouquinho mais de certeza. O guess você acha um pouquinho menos, né? Então ele fala assim, ó. I guess, eu acho. Aqui tá só acho, né? Mas eu acho. Olha só. Isso aqui é legal. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Aqui eu posso falar assim, ó. Acho que não. Sabe em português você pode falar assim, ó. Acho que não. Acho que não. O que isso é? Isso é um sujeito oculto. Por quê? Porque deveria estar assim, ó. Eu acho que não. Só que a gente pode falar no português, acho que não. O sujeito oculto, ele é bacana no português, dá para ser usado tranquilamente. No inglês, não. Eu não posso falar só guess. Guess what I'm. Tipo, como se fosse só acho. Não rola esse negócio de sujeito oculto. Tem que ter o I ali, ok? Então, I guess. Mas aqui eu vou colocar o eu também para ficar um pouquinho mais literal. I guess, eu acho. Vou colocar uma cor para você perceber uma coisa muito louca que acontece aqui, ó. Eu acho. E aqui do outro lado. What I'm most concerned with. Que olha só, aqui do lado. I am concerned with. Literalmente seria eu estou preocupado com, né? I am concerned with you. Eu estou preocupado com você. Tá vendo que literal aqui, ó? I am, eu estou, concerned with, preocupado com, e o you, você. Opa, preocupado não, né? Então, se a gente fosse traduzir literalmente aqui, olha só.
Eu acho que o que eu estou mais preocupado com é o dano. Fica um pouco estranho. Então, por isso que a gente adaptou um pouco a tradução para ficar um pouquinho mais palatável no português. Ok? Então, o que eu estou mais preocupado com... Vamos deixar literal? Vou deixar literal, então, né? Você é meio doido, né, Alisson? Sim. O que eu estou mais preocupado com... E aí, aqui fica assim, ó. É o dano à propriedade da empresa. Is damage to company property. Now, let's change the color. É o dano à propriedade da empresa. Legal. Fez uma roda para falar da adaptação e depois no final acabou mudando ali. Eu sei que eu sou meio doido, mas vocês estão me entendendo, né? Que às vezes a gente pode adaptar a tradução. Por isso que a tradução às vezes não é tão importante ser literal. Às vezes a gente precisa entender o contexto, a gente pode adaptar para ficar um pouquinho melhor, talvez, né? Às vezes acontece. Aí você vê a pessoa falando no filme lá alguma coisa, na legenda tá uma coisa diferente. Aí você fala, pô, tá errado, não foi isso que ele falou. Mas às vezes é só porque deram uma adaptada para ficar um pouquinho mais palatável para nossa língua, entendeu? Às vezes é cagada também, que tem de cagada em tradução de filme, de série, não tá escrito, mas pode ser um ou outro, né? Fica aí agora para você essa questão. Então vamos lá, a frase inteira mais uma vez, então. Okay, that's great. I guess what I'm most concerned with is damage to company property. That's all. E o that's all é tipo, é só isso. É só isso. Não, o que eu tô preocupado é isso aí mesmo, é só isso. That's all. That's all. É isso. Agora é o seguinte, eu vou dar play e você vai ouvir essas duas partezinhas aqui. Olhos na legenda. 1, 2, 3, let's go. Oh, hey, yes, new guy! He scores! Okay, that's great. I guess what I'm most concerned with is damage to company property. That's all. Agora é o seguinte, agora a gente vai assistir mais 2 vezes, como a gente sempre faz, nem sempre, mas hoje a gente vai fazer. Então a gente vai assistir mais uma vez e eu vou pedir para você manter os olhos na legenda, a gente vai assistir mais uma vez com legenda, depois a gente vai assistir mais uma vez sem, pra gente tirar a bengala completamente, ok? Vamos lá então, 1, 2, 3, let's go. Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into Jell-O. Okay. Dwight, I'm sorry, because I've always been your biggest fan. Oh, nice. That's the way it is around here. It just kind of goes around and around. You should have put him in custody. Oh, hey, yes, new guy! He scores! Okay, that's great. I guess what I'm most concerned with is damage to company property. That's all. Opa, cortei o That's All ali no final. Sorry. A gente vai assistir agora mais uma vez, então você vai poder pegar o That's All. Deixa eu botar o meu rosto um pouquinho menor aqui em cima. A gente vai assistir agora sem legenda mais uma vez para ver se essa aula aí te ajudou um pouquinho. E agora você vai conseguir entender um pouquinho mais do que você entendeu lá na primeira vez que a gente assistiu juntos. Vamos lá então agora assistir sem as bengalas, sem as rodinhas. Vamos lá então. Jim, now is the time to stop putting Dwight's personal effects into Jell-O. Okay. Dwight, I'm sorry, because I've always been your biggest fan. Oh, nice. That's the way it is around here. It just kind of goes around and around. You should have put him in custody. Oh, hey, yes, new guy! He scores! Okay, that's great. I guess what I'm most concerned with is damage to company property. That's all. Muito bom, né? Essa cadeira aqui tá precisando de um óleozinho. O que você achou? Curtiu? Se você curtiu, então eu vou te dar agora um conselho. Qual que é o conselho? Primeiro link da descrição. Acessa lá a nossa plataforma de imersão inglês 360. Este mês estamos com 65% de desconto. Te dá alguma coisa equivalente a R$ 29,90 por mês, menos que a sua caixinha de cerveja do final de semana, para você aprender inglês com qualidade, como esta aula aqui, no ambiente de imersão, onde você vai ter todas as técnicas para potencializar a sua fixação, o seu aprendizado, para você também conseguir usar um aplicativo de memorização espaçada para que você consiga no longo prazo memorizar as coisas melhor. Tudo isso dentro de um cronograma de estudos que vai encaixar dentro da sua rotina, e também temos as nossas aulas semanais que acontecem nas segundas-feiras às 7h30 da noite. Toda semana temos as nossas aulinhas
ao vivo comigo lá, você vai tirar dúvidas, você vai assistir umas aulas legais, você vai ter uma aula de conversação aqui, ali, etc, etc, etc. Então aproveita este mês, 65% de desconto. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, a gente se vê no próximo episódio e peace out!